Eu nunca entendi por que a ganância você querer governar sobre o dinheiro que ganhou, mas não é ganância você querer tomar o dinheiro dos outros. Com essa frase que a gente inicia o vídeo de hoje, a gente vai conversar justamente sobre algo que eu considero um lugar que você saiu e que você precisa retomar, porque senão todos os resultados financeiros, os seus planejamentos financeiros, os seus objetivos de vida, eles não vão se concretizar, eles simplesmente não vão. Você pode seguir vários influencers financeiros, os seus resultados não vão. Então eu já quero pedir para que você se inscreva aqui no canal e se você lembrar de alguém durante esse vídeo, se você gostar desse vídeo também, envia para essa pessoa. Se não gostar, não precisa. Vamos lá. Para que você entenda o vídeo que eu quero te passar hoje, eu quero aplicar uma sabedoria com você. Vamos supor que eu peguei uma porção do meu dinheiro e dei ela para você administrar. Eu peguei uma porção igualmente do meu dinheiro e dei para sua melhor amiga, para o seu melhor amigo administrar. Ótimo. Eu saí um tempo, fiquei um tempo longe e assim que eu voltei, eu, lógico, vim pegar o meu dinheiro de volta. Você me demonstrou um resultado. E seu amigo ou sua amiga também me demonstrou um resultado do que foi feito com esse dinheiro. Você pode me devolver o valor inteiro ou acrescido um pouquinho de lucro. E vamos supor que seu amigo ou sua amiga me devolveu o valor exato. Qual é a chance de eu deixar, se eu fosse escolher entre um dos dois para administrar os meus recursos, qual é a chance de eu deixar esses recursos na sua mão e qual é a chance de eu deixar esses recursos na mão da sua amiga, do seu amigo, que entregou o meu dinheiro exatamente da mesma forma enquanto você entregou o meu dinheiro acrescido de juros, acrescido de lucro? Ora, se você demonstrou uma maior responsabilidade sobre o meu dinheiro, uma maior capacidade de fazer com que os meus recursos fossem produtivos, é mais fácil eu deixar o meu dinheiro com você do que deixar o meu dinheiro com essa pessoa que, enfim, se eu deixasse ele dentro da minha casa, dentro de um potinho bem fechado e bem escondido, o dinheiro continuaria igual. Esse é o mesmo princípio por trás da lei financeira que rege o dinheiro desde que o mundo é mundo até hoje. Aquele que desenvolve a capacidade de governar sobre pequenas somas de dinheiro será posto mais dinheiro sob a sua responsabilidade. E aquele que, mesmo com pouco, não é capaz de apresentar atitudes produtivas e lucrativas com o dinheiro, naturalmente não receberá somas maiores e tende até a ficar sem o que tinha anteriormente. É interessante você parar para pensar no seguinte: você não é o dono do seu dinheiro, pura e simplesmente porque você não pode ter na sua conta agora qualquer dinheiro e qualquer soma que você deseje. Você simplesmente não pode, você tem que trabalhar pelo dinheiro. Ora, se trabalho pelo dinheiro e na condição de humano, todos nós trabalhamos pelo dinheiro, existem algumas leis que regem esse dinheiro, movimentações naturais que a gente pode perceber. E uma das coisas que se percebe muito claramente é algo que está escrito em vários livros, principalmente no maior deles, se é que você me entende. Quanto mais você demonstra a sua capacidade de se responsabilizar pelas quantias que talvez você julgue pequenas, mas que vêm para sua mão, para sua responsa, quanto mais habilidade para poder desenvolver frutos produtivos, frutos lucrativos, usar bem esses recursos, entender muito bem o que está por trás de uma administração e do governo desse dinheiro, porque você assumiu essa atribuição como mágica. Parece que é dado mais dinheiro, parece que você é dado a quantias e somas maiores para ser responsável. É interessante, veja as pessoas irresponsáveis com o dinheiro que você conhece e observe as quantias de dinheiro que elas têm para administrar. Você acha que o que elas ganham é muito ótimo? Agora você não tem como imaginar como é que está o saldo e o extrato bancário dessas pessoas. Agora observe as pessoas que têm responsabilidade com o dinheiro. Veja como desde pouquinho elas já tinham responsabilidade com o dinheiro. Hoje em dia parece que elas vivem uma vida simples, mas talvez elas consigam fazer coisas que você não imagina como é que esse tipo de gente consegue, como é que essa galera ganhando pouco consegue fazer isso. Pois é, existe uma responsabilidade sobre o pouco e existe uma responsabilidade sobre o muito. Só que uma coisa vem antes da outra. Então antes vem a responsabilidade sobre o pouco, entre aspas, ou sobre a sua quantia atual, e é isso que eu quero falar agora para você, e depois vem a responsabilidade sobre o muito. Para eu poder te libertar desse vídeo daqui e da minha cara, eu vou te liberar aí pra gente poder entrar na parte de meditação. Mas antes eu quero dizer para você o seguinte: quando eu falo sobre ser responsável no pouco, fazer o pouco ser produtivo, fazer o pouco ser lucrativo, para que você possa demonstrar para o universo que você consegue gerenciar somas de dinheiro, porque simplesmente você já entendeu que ser o dono do dinheiro não funciona, né? Então a ideia agora é você entender o que significa então ser o administrador dos recursos, ser o governador dos seus recursos. Interessante você entender que quando eu falo pouco dinheiro, eu quero dizer sobre o seu dinheiro atual, ou seja, a sua fonte de renda atual é sempre o seu ponto de partida. Pode ser que você alimente esse ponto de partida, se é que você vai entender essa metáfora e esse aprendizado que você está recebendo aqui nesse vídeo, ou pode
ser que você simplesmente diminua, haja de forma negligente com relação a esse ponto de partida. A escolha é sempre sua, mas uma coisa que você precisa ter em mente sempre é: como eu administro e governo o meu dinheiro hoje? Mostra que eu estou pronto para governar sobre somas maiores de dinheiro? O significado de cada movimento financeiro seu revela um pouco sobre a sua identidade. Se essa identidade não estiver alinhada com um plano maior para sua independência financeira, ou seja, não parar de trabalhar, porque isso seria ostracismo financeiro, mas para sua real libertação financeira aí, de você conseguir trabalhar com coisas significativas, ter uma geração de renda suficiente, ter um equilíbrio de vida, ter, enfim, uma plena noção do uso dos seus recursos em diversas áreas financeiras da sua vida. Enquanto você não tiver esse plano, você vai tender a gastar o seu dinheiro com coisas improdutivas que não vão gerar efetivamente muito avanço, tanto para o seu bem-estar futuro quanto para o seu bem-estar atual também. Mas caso você queira desenvolver esse plano, eu separei para você esse livro daqui, ó, Construa Sua Independência em 180 dias ou menos. É o primeiro curso de finanças pessoais literário do Brasil. Então vale muito a pena você dar uma olhadinha. Clica no link aqui na descrição, está disponível por R$14,50. É a nossa forma de tornar a educação financeira mais acessível. É um curso de qualidade, um curso completo, onde você não vai ter aí o quê? 3 páginas sem ter que fazer um exercício. E é realmente só para os fortes. Então, eu espero que você adquira o seu exemplar por R$14,50, que depois você venha dar o feedback, que você possa passar adiante tudo aquilo que você aprender sobre finanças pessoais e os fundamentos dela e o que isso tem a ver com você. De novo, eu quero te fazer um convite para você sentar no lugar de governador sobre a sua vida financeira e realmente assumir todas as atribuições desse papel, porque a soma de recursos que você administra hoje está completamente ligada à capacidade que você mesmo demonstra de administrar todos esses recursos. Conforme você vai demonstrando maior habilidade, mesmo com recursos escassos, você vai ver, cara, naturalmente você vai recebendo mais recursos para poder administrar. É como se existisse um dono de todo o dinheiro, e aqui eu estou terminando esse vídeo, que estivesse procurando por bons administradores dele. E aí, será que você se candidataria para o papel? Um forte abraço para você, deixe seu comentário, eu gosto de interagir sempre. Eu espero que essa série esteja acrescentando aí, solidificando ainda mais os fundamentos na sua vida, esse é o meu real desejo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.